Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um Talk Fenagra. E hoje eu tenho o prazer aqui de fazer esse bate-papo, essa entrevista com um amigo que eu já conheço há muitos e muitos anos, né? Do nosso mercado aqui, principalmente de pet food, que eu conheço, o Rafael Rezende, que é formado em Engenharia de Alimentos e Segurança do Trabalho. Vai contar um pouquinho da sua experiência, hoje trabalhando na Biller, um grande executivo com muita experiência no nosso mercado e vai passar um pouquinho desse conhecimento para a gente. Rafael, prazer ter você aqui nesse bate-papo. Prazer, Daniel. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Faz um tempo já que estou meio ausente aí da vida online, correndo um pouco aqui com algumas coisas da Biller agora, né? Por um tempo aí eu estava trabalhando meio por conta, com consultoria, mas agora a Biller me fez esse convite e agora eu estou aqui com eles aqui para poder levar um pouco mais de conhecimento, levar um pouco mais de estrutura da fábrica de ração, da parte de produção de óleo também para os nossos clientes aqui no Fenagra também e ao longo dos dias aí visitando cada um deles. Legal, Rafael. É um prazer muito grande aí ter você aqui com a gente, passando um pouquinho desse conhecimento. Bom, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma introdução um pouquinho da sua experiência aí no mercado de ração. Certo. Bom, o pessoal já me conhece um pouco aí do Portal R2S, né? Que eu acabo escrevendo bastante coisa aí do mercado. Já trabalhei já em outras empresas também do mercado. E hoje atuando pela Biller, eu vou completar aí 20 anos já de experiência já no setor, atuando tanto na área da produção mesmo, né? Atuando na área de produção de ração animal, quanto a área de produção de alimentos também. Tem um foco muito grande na minha carreira na área de extrusão, que é uma área que eu abracei aí, que eu gosto muito. Vim para a Biller também, porque eu acredito que nessa área aqui eles são os pioneiros, né, e desenvolvem grandes melhorias no setor, mas hoje, esse ano completando 20 anos, eu acredito que eu vou contribuir um pouco mais com o pessoal, agregando os conhecimentos que eu estou tendo aqui na Biller hoje. Rafael, agora fala um pouquinho da empresa, né? Da Biller, a Biller que é uma empresa gigantesca que atua em diversos segmentos, né? E atua muito forte aí no mercado de feed and food, digamos assim. Isso. A Biller, ela é uma multinacional suíça, né? O pessoal conhece muito ela. Ela vem muito forte na área de moagem de trigo, que foi onde ela entrou no Brasil. Mas a Biller, ela tem 163 anos já, ao todo. Só no Brasil já são 70 anos já. É uma empresa 100% familiar. Hoje ela é tocada pelas três herdeiras da família Biller, mas a gente possui um CEO que comanda toda a parte administrativa, né, da empresa, que ela fica situada em Woodsville, na Suíça. Aqui no Brasil, um pouco dos números que a gente tem, né? A Biller, ela possui mais ou menos 12.500 funcionários ao todo, ao redor do mundo. São mais de 240 instalações em todo o mundo. E aqui no Brasil, só para a gente dar uma explanação geral, para quem ainda não está muito familiarizado ainda com a Biller, a gente tem duas unidades de produção. Uma em Curitiba, que é responsável pela parte feed, então a gente tem transportadores, moinhos, misturadores, a parte de válvulas rotativas, alguma coisa de automação a gente consegue fazer diretamente aqui no Brasil, o que é muito importante para a gente poder estar entregando com mais agilidade para os nossos clientes. Tem uma unidade em Blumenau que é a SAMAC, que ela é responsável por toda a parte de classificação de grãos. Então, a gente tem as peneiras classificatórias, a parte de seleção ótica, que é toda feita lá. E a gente tem mais uma unidade também em Rondonópolis, que é a nossa unidade de trabalho, que é responsável pelas retíficas de rolos para a parte de laminação e quebra de oleaginosas, né, para a produção de óleo, e a parte de retífica de matriz também de peletização, que é da área feed também. Hoje a gente conta mais ou menos aí com 400 funcionários aqui no Brasil, que está distribuído nessas três unidades. Tá, entendi. E os escritórios ficam aonde? O escritório central da Biller, O escritório central da Biller é em Curitiba. Lá Curitiba. é responsável por todo, como se diz, a transição, né, entre o escritório da Samac em Blumenau e o de Rondonópolis. Tá, entendi. E essa unidade da Biller aqui, Brasil, ela atende toda a América Latina ou tem outras unidades como
em outros países, Argentina, Chile, Colômbia, como que é isso? Não, essa aqui é para atender só o Brasil. Para Tá, atender os outros países, a gente tem uma unidade na Argentina, tem uma na Colômbia e tem mais uma unidade, se eu não me engano, também se é no Peru. Agora eu tá, não me lembro de cabeça, mas seria basicamente essas três unidades e a de Curitiba atende só o Brasil. tá. E, Rafael, vamos entrar um pouquinho agora no nosso mercado, né? Falando um pouquinho, dos desafios, né, que os fabricantes de ração enfrentam atualmente. Como que você enxerga isso? Hoje ele é um ponto que deve se considerar, porque assim, as dificuldades hoje no ramo, tanto ele no feed quanto no óleo, ele é muito abrangente. A gente começa desde a parte de recebimento de matéria-prima, que a gente tem que ter uma compra muito boa, então assim, tem que ter pessoas muito bem preparadas, e quando a gente recebe esses ingredientes, nem sempre está de acordo com aquilo que a gente comprou. Então, a gente começa na parte de compra e seleção das matérias-primas. Internamente na fábrica, a gente tem, primeiramente, a demanda de pessoas, a mão de obra, que a cada dia que passa ela está mais escassa, né? A gente não tem hoje aquela mesma quantidade de pessoas que está dentro da fábrica ali querendo trabalhar. O pessoal está procurando mais serviços mais, como se diz, leves, né? E o serviço de fábrica ele é bem corrido também. E a questão de preparação. Então, assim, as pessoas não estão capacitadas para estar dentro da fábrica ali executando o serviço de uma forma correta, né? Como tem que ser. Ressaltando um ponto aqui, às vezes na parte de pesagem de ingredientes, ele é um ponto muito importante que tem que ter uma pessoa ali com muita atenção, com responsabilidade, para estar dosando sempre a quantidade correta que aquela formulação precisa. Então, assim, se você tem uma pessoa e ela não dá muita atenção a esse ponto, então a sua formulação, o seu produto acaba tendo um ponto falho e ele é muito perigoso nesse ponto aí, né? E um outro ponto que eu acho que assim que é muito importante também seria a parte dos equipamentos. Hoje a gente tem equipamentos muito antigos, né, na indústria e que dão uma rentabilidade baixa, porque assim existe um alto consumo de energia ou você tem um retrabalho durante esse processo. Então assim hoje quem está no ramo feed, então ele tem que lidar principalmente com esses três desafios que são desafios grandes no mercado hoje. Tá. E falando um pouquinho dos equipamentos, né, da Biller, por exemplo, vamos separar a parte de pet food. Uhum. Quais são os equipamentos hoje que a Biller fabrica? Hoje, na parte de fabricação de PET, a Bilheira tem uma linha completa. Então, a gente consegue entregar para os nossos clientes, né? Desde a parte de recebimento, da parte de matérias-primas, e até a linha de ensaque, incluindo a parte de paletização, a parte de robotização dos pallets também, do empaletamento. Mas, assim, um ponto principal que eu destaco são principalmente os moinhos, né? Que a gente tem moinhos de alta performance, que dão granulometrias bem baixas, com baixo consumo de energia. A nossa extrusora, uma extrusora que ela também tem um cozimento muito bom, o acabamento da ração, que é o mais importante hoje, né? Antigamente a gente trabalhava muito com a questão de corante, né? Então, às vezes o corante às vezes acabava escondendo algumas imperfeições do processo de extrusão. Como hoje não se usa mais corante, né? Digamos que é uma ração nude, que ela é sem corante, sem cor nenhuma, é só aquilo que sai mesmo em aplicação de óleo. Então a gente tem que ter um bom acabamento e cozimento desse produto aí. Entendi. E a parte de equipamentos de secadores, respiradores também, a Biller? Tudo. A gente tem um equipamento completo, nossos secadores são de alta performance, né? A gente tem a Biller fez aquisição alguns anos atrás da Aeroglide, que é uma das melhores empresas de produção de secadores no mundo, e a gente veio, todo ano a gente tem melhorias nesses equipamentos que acabam aperfeiçoando ainda mais o processo. Os resfriadores são equipamentos também que já são de longa data também, de produção da Biller, e atualmente a gente vem trabalhando muito forte em melhorias e e, como se diz, desenvolvimento também do processo de aplicação de óleo. A Bilheira tinha uma aplicação de óleo um pouco mais, como se diz, ela não tinha tanta tecnologia como o de hoje. E hoje a gente tem um sistema de bateladas, são várias entradas de óleo, a pesagem, como o mercado sempre pediu, né? E tem se desenvolvido nesse ponto também. Então, assim, hoje, um dos grandes pontos da parte de aplicação PET, eu acredito que o nosso aplicador de óleo hoje ele está entre os melhores do mundo.
E Rafael, a Biller, ela é muito conhecida, né, muito famosa pela questão de inovações, né, inovações tecnológicas nos equipamentos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Certo. A Biller, ela tem por característica, todo ano, em cima do seu faturamento, ela pega 5% do seu faturamento e investe em inovações e melhorias dos seus equipamentos. Nos últimos anos, a gente focou bastante nos moinhos, que é a linha do Granulex, que ele já era um moinho bom, só que a gente está aperfeiçoando as manutenções dele. Então, uma manutenção mais rápida, ele ser um pouco mais produtivo do que as versões anteriores, então a gente está abaixando a granulometria, com menos energia aplicada nesses moinhos, né? Então a gente está lançando a Granulex dessa forma. Outro ponto que a gente tem trabalhado bastante também são nas pelletizadoras. Então, a gente tem a Cubex, que já está há algum tempo no mercado, só que ano após ano a gente aumenta os estudos em cima dela para melhorar a sua eficiência, baixar o consumo de energia dela e está aumentando sempre a produção. Então, assim, de equipamentos, são os dois que eu destaco agora que a gente está trabalhando mais forte para estar melhorando performance, para estar baixando consumo de energia. E agora, dentro de alguns outros pontos que a Biller trabalha também, a gente tem o NIR, que é em linha, né, que a gente chama de o DCMA, que a gente consegue fazer as análises dos produtos que estão sendo pesados, gordura, proteína, e com isso está aperfeiçoando a pesagem de forma que o cliente consegue, às vezes com as matérias-primas que ele tem, está adequando proteína, gordura, fibras, e com isso equilibrar a sua formulação de forma que ele consiga economizar com as matérias-primas. Outro ponto que a gente tem também, o medidor online, é distribuição granulométrica. Então, quando a gente coloca esse equipamento em linha, a gente sabe perfeitamente que a homogeneização dele, ela está perfeita. Ela não tem pontos de desmistura e isso agrega um pouco mais na sua formulação. E um outro ponto também que a gente bate muito em cima também da parte de automação é o Pelleting Pro, que a gente consegue controlar a umidade do pellet no final após a pelletização. Então a gente controla o nível de água de forma que ele não tenha um problema de umidade, né, de contaminação, mas ele consiga agregar água no processo para que ele possa vender como produto final. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, né? Porque a gente percebe, né, que a automação já é uma realidade, né, dentro das fábricas de ração, de óleos, né? E uma tendência que vem cada vez mais a ficar mais forte, né, no mercado, né? A Sim, importância da automação. E a Biller, como uma empresa que tem muita inovação tecnológica, né? Acho que tá apostando muito nisso, né? Está fazendo muito esse trabalho de automação, né? sim, sim. Hoje a gente foca muito em automação, porque a gente enxerga que, como a gente conversou, nas primeiras perguntas, a gente entende que a parte de mão de obra, ela se tornando escassa cada vez mais, a gente precisa retirar, né, essa preocupação dos nossos clientes. Então, a gente focando na indústria 4.0, a gente vai ter um controle total da linha de produção, a gente vai ter uma produtividade melhor e a gente vai estar minimizando todos esses erros, igual pesagem de macros, pesagem de micros, que é um ponto fundamental também, e os controles de máquina, porque a gente consegue ver se ela tem algum parâmetro que está em desacordo, né, com a produção, e a gente consegue prever também as futuras manutenções que devem ser feitas, igual uma troca de rosca, a gente consegue prever de uma extrusora, uma troca de martelo, a gente consegue prever um aquecimento de mancal, um aquecimento de câmara interna, prevendo talvez uma futura um incêndio que possa acontecer dentro da câmara de um moinho, né, que isso é muito comum em algumas empresas. Então a gente foca muito nisso para a gente estar prevendo tanto a segurança quanto a produtividade dentro das fábricas. Tá. E, Rafael, me fala um pouquinho assim na questão de processos, né? Das fabricações da linha de produção, né? De fábricas de ração, a importância, né, de digitalizar, né, esses processos. Tá? Essa parte de digitalização, a gente vai muito em busca eh, do nosso ideal, da melhoria contínua dentro das fábricas, né? Então, como eu estava citando anteriormente,
digitalizando os processos, né, a gente consegue prever falhas, a gente consegue entender como elas aconteceram, certo? E até se foi um erro humano ou se realmente foi uma parada de máquina. Hoje, dentro dessa parte de digitalização, a Biller ela conta com algumas ferramentas, digamos assim, né? Que primeiro, que é o EMS, que essa sigla seria Energy Management System. Então a gente controla o quanto de energia que está sendo gasta por equipamento. Então a gente consegue mapear equipamento por equipamento e a gente consegue ver, ó, se a extrusora está gastando um pouco mais, ou aquela rosca ela está fazendo um esforço maior, então ela pode estar com um possível problema de trancar um mancal, ou o moinho ele está com uma sobrecarga também de produto, a gente consegue controlar a parte de alimentação. Outro ponto que a gente tem também que seria o EDA, que é o Error Downtime Analysis. Então, o que que essa ferramenta faz? Primeiro, ela vai mapear os 10 erros mais frequentes na linha, que isso é um ponto importante. Então, você tem uma linha lá com 3 fábricas ou 5 fábricas, então ela consegue mapear de todas as fábricas quais são os 10 erros mais frequentes e se ela se repete nesses mesmos equipamentos em todas as linhas. Bom, Ela pode ver também se as falhas ou parâmetros que têm o maior tempo de duração. Então, eu tenho lá uma parada de moinho que, vamos supor, ele embuchou. Ele ficou parado 2 horas. Será que isso se repete em todos os moinhos? Será que isso é uma falha frequente do equipamento? Isso a gente pode colocar não só nos equipamentos Biller, mas qualquer equipamento. De qualquer fornecedor, a gente pode colocar essa ferramenta, a gente consegue fazer essas análises. Outro ponto também que é importante, as linhas ou equipamentos que mais param. Então, se a gente tem um elevador que sempre está parando, ou uma rosca que sempre está parando, a gente começa a analisar: será que está na hora de eu fazer essa troca desse equipamento? Será que já não está na hora da gente ou fazer uma intervenção de uma manutenção? Então, ela já fica como um ponto de estratégia de ou troca ou faz uma manutenção mais forte em cima dele também. E um último ponto dessa ferramenta que eu gosto muito também, ele compara o desempenho dos equipamentos entre receitas. Então, vamos supor, se eu tenho 2 linhas distintas de equipamentos, de extrusão ou peletização, e eu tá. aplico a mesma receita entre eles, eu consigo fazer o comparativo se as 2 linhas estão trabalhando em harmonia ou se tem algum destoamento entre eles também. Que eu acho que isso é um ponto importante para a gente entender, que eu sempre falo com os meus clientes, né? É até engraçado a gente falar, mas você pode fazer 50 equipamentos em linha, mas em cada um você vai ter uma particularidade diferente, independente se ele está no Brasil, se ele está na Argentina, qualquer lugar que seja. O startup é diferente, as matérias-primas são diferentes, então isso é um ponto legal para a gente estar analisando, né? E vendo essas oportunidades de melhoria também. Ô, Rafael, me fala uma coisa, e falando um pouquinho de óleos, né? Qual que é a grande contribuição da Biller no mercado de óleos? Fala também um pouquinho, não sei se tem algum lançamento para esse ano de 2024. Fala um Sim, pouquinho sim. pra gente. A parte de óleos, a gente trabalha muito forte também, a gente tem grandes clientes, né, com a DM, Bunge, a Cargill, a Luiz Dreyfus, né, Caramuru, Alar, a Cevalha agora, que está startando uma linha de 4 mil toneladas também, a Coamo, que agora também está startando alguns equipamentos lá também, e a gente está começando esse ano a gente vai estar lançando, ele na verdade não é um lançamento desse ano, mas ele é uma coisa bem nova, que ele está bem recente, que é os nossos laminadores, o LCC, na verdade, e ele, além de ter um alto desempenho de processo, ele é muito fácil de dar manutenção, porque assim, hoje uma manutenção de um rolo desse, você leva quase um dia ou meio dia, dependendo da sua equipe, a quantidade de pessoas, para poder fazer a retirada desse rolo e estar enviando ele para uma retífica ou para fazer uma troca. Com esse novo equipamento que a gente está lançando, é possível fazer a retirada dele em apenas 2 horas. Você só solta as laterais dele e tem um braço que você coloca dentro do equipamento e você retira todos os rolos em menos de 2 horas. Então, sim, é um lançamento aí que vai ajudar bastante na parte de manutenção e vai auxiliar no processo. Entendi. Rafael, agora mudando de assunto radicalmente, falar um pouquinho aqui da FENAGRA, né?
Uhum. Esse ano, em 2024, vai ser em junho, né? Dia 5 e 6 de junho, nós mudamos para São Paulo, vai ser no AMB, e o pavilhão novo, porque o AMB ele foi, derrubou tudo, né? E vai ser um novo pavilhão tecnológico, eu tenho acompanhado, vou lá a cada 15 dias. Vai ser o pavilhão mais bonito, mais moderno aí da América Latina, e uma grande conquista que o primeiro evento nesse novo AMB vai ser a Fenagra, né? Então, a feira com isso, obviamente, cresceu, mais expositores, pessoal de máquinas, equipamentos, matérias-primas, aditivos, laboratórios, e também a parte de congressos, né? A parte de congressos também, a gente agora está com 11 congressos, né? A gente vai ter esse ano o CLANA, que é o Congresso Latino-Americano de Nutrição Animal, envolvendo nutrição de aves, suínos e bovinos. Vamos ter um congresso só de tecnologia, né? Equipamentos, né? Uhum. Da fábrica de ração. Vamos ter um congresso de óleos e gorduras, da SBOG, o congresso tradicional PET, né, de pet food, do CBNA, com nutrologia, o também tradicional congressos do setor de reciclagem animal, né, com o Sincobesp, a Abra também fazendo o seu congresso. E esse ano também uma grande novidade é da Ubra Bio, né, de biodiesel, congresso específico para o setor de biodiesel. E aí a gente conversando sobre isso, a gente vê que a Biller se encaixa, né, em tudo, né? Para você ver o tamanho da importância da Biller, como ela se encaixa no mercado feed and food. E a Biller vai estar lá com a gente na feira. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que para a gente, assim, é uma honra muito grande a gente estar participando da FENAGRA esse ano, principalmente que é a inauguração do IMB. Eu acho que a gente vai ter uma baita de uma feira, vai ser uma feira, assim, para ficar na história do IMB. A gente fica muito feliz com isso. Eu vou estar presente na feira, junto com mais três companheiros nossos da Biller, né? E a gente vai estar de braços abertos para estar recepcionando o pessoal, falando sobre novas tecnologias, mostrando os equipamentos. Eu acredito que, assim, a feira ela já é um sucesso. Isso aí não tem como negar, né? E a cada dia que passa a gente vai crescer mais e você, com a sua expertise na parte de feiras também, a gente vai conseguir agregar e trazer esse pessoal para estar colocando todo mundo na mesma sintonia ali e fazendo com que a gente cresça o nosso agro a cada dia mais e desenvolvendo os processos e produções que a gente tanto necessita. O objetivo da feira é justamente esse, né? Agregar, trazer empresas, né? Que ao mesmo tempo está vendendo para um segmento, está comprando ali e tudo. Então vai ser um prazer ter lá a Biller com stand. Já 25 também, a gente vai continuar no AMB, porém num espaço maior ainda, já está acho que 94% já Puxa. vendido, né? Então, graças a Deus estamos caminhando bem. E, Rafael, agora eu queria deixar um espaço aqui livre para você. Às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa importante, ou você também agora esqueceu de falar alguma coisa, passar uma mensagem aqui para todo mundo que tá vendo a gente, aqui está escutando a gente, e também lembrar de todo mundo não esquecer de curtir a gente aqui nas redes sociais, entendeu? Para passar, pegar em tempo real, online, né, as notícias do nosso setor Feed and Food. Rafael, fica à vontade para passar uma mensagem para a gente. Bom, pessoal, primeiramente agradeço a oportunidade de estar acompanhando com vocês aqui, estar participando desse talk. E eu queria só convidar vocês, primeiro, para estar com a gente na feira, estar participando desse evento. E sempre que precisar, conta com a gente. A Biller ela é muito forte no LinkedIn, passa muita informação. A gente faz posts toda semana falando sobre os equipamentos de feed, de óleo. Então, assim, é basicamente isso. A Biller é muito forte na parte de automação, tanto dos nossos equipamentos, quanto os equipamentos também de qualquer fornecedor. Então, todas as soluções que a gente conversou aqui hoje, que assim foi muito rápido, né? Foi um bate-papo rápido que a gente fez aqui, fez só uma explanação. A gente pode aprofundar um pouco mais, pode me procurar o pessoal da Biller no LinkedIn, nas redes sociais também, que a gente vai estar sempre disposto aí para estar atendendo e conversando com vocês e tirando qualquer dúvida que vocês tiverem também. Isso é legal, Rafael. A gente fez essa primeira bate-papo, né? Uma coisa mais geral, falando da É empresa, isso. equipamentos. Aí eu acho que a gente pode, daqui a um tempinho, já agendar uma nova, né? E aí sim, Sim, mais específicos, né? Cada equipamento e cada é. processo.
A Biller, apesar dela ser uma empresa já que está antiga no Brasil, é o que eu comentei no começo. O nosso foco no começo foi muito voltado para moinho de trigo, né? Então, assim, às vezes o pessoal, por mais que a gente tenha fábricas de ração rodando hoje, indústrias de óleo trabalhando, assim, com grandes capacidades, e às vezes o pessoal não sabia, né, disso. Então, assim, eu acho importante a gente participar disso aqui, para o pessoal estar sempre ligado, em novos fornecedores, em novas tecnologias, e a Biller está disposta aí para estar participando do mercado aí com uma força máxima. Tá ótimo, Rafael. Obrigado aqui pelo bate-papo aqui. Foi muito proveitoso, foi muito bom. E a gente vai marcar aí um próximo bem breve, né? E vamos se encontrar lá na Fenagra, graças a Com Deus. certeza. E vai ser um prazer passar no seu stand lá. Dá um Não, o abraço. prazer é meu, Daniel. Vamos lá, dar um abraço pra você lá e a gente vai com tudo esse ano aí na feira. Tá ótimo. Gente, obrigado. Um grande abraço para todos. E em breve voltaremos com mais um Talk Fenagra para falar um pouquinho do nosso setor. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até logo.